O ensino de Jesus sobre discipulado. O texto que eu vou ler para embasar aqui o nosso tema de hoje, nós vamos falar 4 terços sobre isso, discipulado cristão. É o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Palavras de Jesus, um texto muito conhecido. Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra discípulo vem de um termo grego, matetés. A Septuaginta traduz, matetés, grego, que significa aprendiz, aluno, aquela pessoa que segue alguém ou que segue uma doutrina a fim de aprender. A figura do discípulo não é algo exclusiva da pessoa de Jesus, nem dos dias de Jesus. Discípulo era algo muito comum em todo o mundo civilizado. Discípulos, seguidores, alunos. Todos os filósofos, grandes filósofos, pensadores, tinham seus discípulos, seus alunos. Eliseu, nos dias de Eliseu, lá no livro de Samuel, de Reis, havia a escola dos profetas, Os filhos dos profetas ali, era assim um discipulado. Então pessoas que seguiam outros mestres, outros seus mestres, a fim de absorver os seus ensinos, o seu conhecimento. Alunos, você é aluno. Discípulo, diga assim, discípulo é aluno. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18, fala de 3 grupos de discípulos ali presentes nos dias de Jesus, para você ver como era algo comum. Marcos 2, 18. Diz assim: porque os discípulos de João, parte B do versículo, ou seja, 1, os dos fariseus, 2, jejuam, mas os teus, ou seja, de Jesus, 3, não jejuam. Então havia ali, no mesmo versículo, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus e os discípulos de Jesus. 3 alunos, tipos de alunos, grupos de alunos, de 3 escolas diferentes. Os de João, os dos fariseus e os de Jesus. Então, veja como era algo comum. Quando a gente fala de discipulado, a gente precisa estabelecer uma diferença entre 2 escolas bem distintas de discipulado. A escola grega e a escola judaica. O discipulado grego e o discipulado judaico. Entender essa diferença é muito importante para a gente entender o conceito de discipulado cristão. Para os gregos, cada aluno, matetés, como o grego chama, deveria desenvolver o seu próprio potencial, o seu próprio estilo. O mestre grego, ele era... Deixa eu beber uma água aqui. Não pode fazer isso, Quem entende de voz aí, mas eu vou fazer o quê? O mestre grego, ele era apenas um condutor do potencial do aluno. Ele conduzia, direcionava o potencial. Era uma espécie de gatilho que lançaria o aluno num desenvolvimento livre e pessoal. Era o aluno que desenvolvia-se, que achava o seu caminho, que desenvolvia as suas ideias. Podia, inclusive, o aluno grego, discordar frontalmente
do que aprendeu com seu mestre, né? Se ele entendesse diferente, ele era livre totalmente para discordar. Isso é muito diferente do discipulado judaico. O discipulado judaico, não havia possibilidade de que o aluno desenvolvesse pensamentos discordantes do seu mestre. Muito pelo contrário. O aluno, o discípulo judaico, ele deveria ser um replicador fiel daquilo que ele ouviu e viu na vida do seu mestre, do que aprendeu na caminhada com o seu mestre. O discípulo judaico era uma testemunha fiel. Ele testemunhava daquilo que viu. E por conta de um convívio, né, que era parte integrante, fundamental do discipulado judaico, diferente do grego. O grego era aula, né? O grego era ministração, o grego era discurso. O discipulado judaico não. O discipulado judaico era convívio, né? E isso era fundamental. A relação entre o discipulador e o discípulo, ele deveria apresentar, por conta desse convívio, características muito parecidas com a do seu mestre. Por isso que Pedro foi identificado lá pelo servo como discípulo de Jesus, porque havia características muito parecidas. Por isso que Judas teve que beijar Jesus para identificá-lo, porque todos eles, depois de 3 anos, se pareciam muito. Eles deveriam ser igual ao seu mestre. Quanto mais, melhor, o máximo possível. Uma espécie de cópia, de xerox do mestre, né? Tal como um filho. Então, o discípulo judaico tinha muito a ver como uma testemunha que repete o que viu, que diz o que aprendeu exatamente como viu e como ouviu, e um filho que apresenta as mesmas características do seu pai. Por isso que os alunos da escola de Eliseu eram chamados de filhos, né? Então, o discípulo judeu deveria ser alguém igual ao seu mestre. Deveria parecer com ele, deveria replicar sua palavra e deveria imitar o seu modus vivendi. Como vivia o mestre, como falava o mestre, como pensava, como agia, assim deveria pensar, agir, viver o discípulo cristão. E é exatamente o discípulo judeu, né? É exatamente essa ideia de discipulado que nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, né? Claro, Jesus não era grego, então o discipulado de Jesus não vai ser nos moldes gregos. É óbvio que, sendo judeu, o discipulado de Jesus vai espelhar esse modo de discipulado judaico. Então, discipulado para Jesus tinha a ver com essa réplica, com essa repetição, com essa testemunha do discípulo, daquilo que viu, daquilo que aprendeu da parte de Jesus. Era isso que Jesus pensava basicamente sobre discipulado. Ele não deve ser alguém, inclusive, que não apenas parece com ele. Deve ser alguém que pensa como ele, que fala como ele, especialmente que vive como ele. Isso para Jesus era discipulado. Falar aquilo que ouviu dele. Mas não apenas isso. Viver também como ele viveu. Isso seria o discipulado judaico e é o padrão, é o estilo que Jesus replica no seu discipulado. Então, de posse dessas informações iniciais, nós vamos avançar para 2 pontos. 2. Quando eu falo 2, 3, todo mundo fazendo aqui não, né? Para 2 pontos que nós vamos abordar hoje. Primeiramente, nós vamos falar da principal característica do discipulado cristão. E depois, em seguida, nós vamos falar da principal marca de um discípulo de Cristo. E depois eu concluo fazendo algumas aplicações e nós terminamos hoje. A principal característica do discipulado cristão é o relacionamento com o mestre. Você pode dizer isso? A principal característica do discipulado cristão é o relacionamento com o mestre. Você pode repetir isso, por favor? Vamos lá? A principal Então nós vamos primeiro concentrar nossa atenção no discipulado em si e depois nós vamos nos voltar para a pessoa do discípulo.
O texto que nós vamos basear essa afirmação está em Marcos capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Veja como o texto é enfático. Jesus chamou, dentre todos aqueles que o ouviam, chamou 12 a si. Depois vieram para junto dele, para que estivessem com ele. Expressões que falam de um convívio que passaria a existir entre Jesus e aqueles 12 homens. A partir desse chamado para perto, a partir desse chamado para estar junto, eles desenvolveriam um relacionamento. E é exatamente isso o discipulado cristão. É relacionamento, é proximidade. Hoje, por conta da vida corrida que nós vivemos, né? Cada vez mais a impressão que eu tenho, eu acredito que vocês também, é que nós temos mais coisas para fazer e nós temos menos tempo para fazê-las. Soma-se a isso o trânsito caótico, né, que marca as grandes cidades. Vindo para cá hoje, eu confesso que me estressei, queria chegar logo, mas não tinha como. E olha que Curitiba, entre as capitais, não tem uma população assim tão grande. Rio, São Paulo, pode ter certeza, é muito pior. E além da vida corrida, do trânsito, você tem também nas ruas, infelizmente, a presença da violência, né? As ruas, muitas vezes, causam certo pavor em algumas pessoas, né? Pânico, medo, porque realmente, especialmente as grandes capitais, há muita violência nas ruas. Então isso tem levado as pessoas a trabalhar em casa, a estudar em casa, a comer fora em casa, né? Porque a tecnologia permite isso. Então, cada vez mais essa tem sido uma tendência. Surge com isso o ensino à distância, o EAD, né? Uma tendência dos nossos dias. Muitas pessoas se formam nas faculdades hoje sem nunca ir ao campus. Nunca vai ao campus. No máximo vai lá fazer uma prova, ou então vai num prédio lá perto de casa e se forma, né? Essa tem sido uma tendência dos nossos dias. Tem um professor de um lado, tem alunos de outro. Aí você pode dizer, é uma aula normal. Não, entre o professor e o aluno tem câmera, tem satélite, tem computadores, tem milhares de quilômetros. E, claro, e esse modelo EAD tem dado certo, né? Muita gente tem optado por isso. Mas escute, independente da correria, independente do tempo que estamos vivendo, não há possibilidade de que o discipulado cristão se dê no modelo EAD, no modelo à distância. Não, isso não é possível. Quando a gente olha o Evangelho, a gente pode afirmar com certeza, não há discipulado sem proximidade. Não há discipulado sem relacionamento entre discipulador e discípulo. Nos moldes cristãos, bíblicos, especialmente dos evangelhos, não se pode discipular a quilômetros de distância. Não se pode discipular via TV. É fundamental que exista convívio entre as partes, que exista relacionamento. Aqueles 12 homens foram escolhidos entre todos os que ouviam Jesus para estarem ao lado dele, para serem treinados por ele. Porque somente isso os tornaria apóstolos, somente isso os capacitaria a pregar o Evangelho. É isso que diz o versículo 14. Designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Todos eles, indistintamente, os 12, tiveram que deixar os seus afazeres, tiveram que deixar suas rotinas, tiveram que deixar suas casas, mudaram seus planos, mudaram suas prioridades.
tudo em nome de um convívio diuturno com Jesus. Eles deixavam seus barcos, deixavam suas casas, deixavam suas profissões para conviver com Jesus. Então, discipulado é necessariamente relacionamento. Discipulado é convivência, discipulado cristão. Muitos outros daqueles que ouviam Jesus eram, de certa forma, seus discípulos. Mas eles não estavam sendo treinados, discipulados, no sentido da palavra, como alunos de Jesus, porque para isso era fundamental estar convivendo com Ele. E aqueles 12 de um convívio diário com Jesus. E isso significa discipulado, ser treinado por meio de um convívio, por meio de um relacionamento diário com o Mestre. Isso é discipulado cristão. Pastor, mas será que isso se aplica a nós? Quando se trata de Jesus, é evidente que se aplica. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo nos responde. Primeira carta aos Coríntios 1:9, ele diz: fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos fomos chamados à comunhão, para estar junto. Comunhão, comungar. Estar junto, estar unido, chamados a um relacionamento com Jesus por meio do Espírito Santo. Logo, não é possível a ninguém dizer-se discípulo de Jesus se não viver em comunhão diária com Ele, se não viver em constante comunhão com Ele, guardando o contato, como diz, como tanto cantor, o meu amigo Marco Antônio. Isso não espera, né? Jesus não espera que os seus discípulos apenas saibam quem Ele é. Quem é Jesus? O discípulo de Jesus sabe definir muito bem. Isso você aprende num curso, se você aprende numa escola. Eu não preciso ser discípulo para saber algo sobre Jesus. O mundo sabe quem é Jesus. Até o incrédulo pode definir quem é Jesus. Jesus espera que os seus discípulos tenham intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E isso só é possível por meio do discipulado. O que significa dizer, só é possível por meio do convívio com Ele, do relacionamento diário com Ele. Isso é discipulado. Não há discipulado quando tudo se resume a um encontro semanal com Jesus. Não há discipulado quando o meu relacionamento com Jesus se resume a 2 horas semanais, a um local determinado, a frases pré-escritas, decoradas. Discipulado com Jesus é convívio com Ele em todo o tempo. Não tem a ver com um lugar específico, nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem aqui na igreja. Discipulado com Jesus é em todo lugar, é em todo o tempo, é conviver com Ele, é levá-lo para a minha vida como um todo. Fomos nós que segmentamos a vida. Nós que dividimos a vida em vida profissional, em vida familiar, igreja, vida financeira, vida sentimental. O judeu nunca pensou assim. Jesus nunca ensinou isso. Fomos nós, ocidentais, a nossa mentalidade que fez isso. Então, domingo é dia de eu ir para a igreja. Domingo é como se, vou usar uma expressão aqui que não é do nosso meio, baixa um crente. Cara, sei lá, a roupa veste, ele vem para a igreja e senta, é crente. Segunda não, segunda o espírito sai, segunda volta à normalidade, segunda, né? Aí não, segunda, peraí, o meu linguajar muda, o meu estilo muda, a maneira que eu falo, que eu me comporto, né? Segunda é dia de esquecer isso, de que ser crente, esquecer esse negócio de igreja, esse negócio de louvor. É dia de focar na minha vida profissional, é dia de pensar no meu futuro. Agora, entenda, isso é um pensamento equivocado, porque ele afasta Jesus da nossa vida diária. E se eu penso assim, se eu segmento a minha vida e eu trago Jesus apenas para uma área e afasto Ele de outra área, então isso não é evangelho,
Isso não é discipulado cristão, isso é uma espécie de religião. Porque eu restringo a fé a um tempo determinado, a um local determinado, e isso não é evangelho. O discípulo de Jesus é aquele que teve a sua vida completamente afetada pelo Mestre. Tudo para o discípulo de Jesus é vida com Deus. Depois que ele se encontra com Jesus, depois que ele tem a sua vida transformada por Jesus, ele não é nada mais na vida. Ele não serve para absolutamente nada mais na vida, a não ser para ser discípulo de Jesus. E tudo que ele fizer, ele vai refletir isso. Em todo lugar que ele estiver, ele vai transpirar isso. Ele é discípulo de Jesus, porque ele convive intimamente, ele está relacionado intimamente, aderido a Cristo. Evangelho é uma vida em que Cristo foi posto no centro e não na periferia. Você pode dizer isso? Diga: evangelho é quando a vida põe Cristo no centro e não na periferia. O discipulado, ele é marcado pelo deixar tudo para seguir Jesus. O discipulado é aquele que deixa que Jesus esteja presente em tudo na vida. O discipulado é aquele que é marcado pelo fazer tudo de maneira que busque agradar Jesus. Porque ele está vendo, porque ele está presente, porque ele faz parte. Não há área na vida que ele não esteja presente. Aliás, o discípulo não compartimenta, não segmenta a vida. A vida toda é de Cristo. Tudo, em todo o tempo, ele está presente, ele faz parte. Tudo é espiritual. Todo o tempo ele está presente. Tudo que eu faço. Então não é possível que o discípulo de Jesus, que convive com ele, mantenha uma vida segmentada, em que Cristo faz parte de uma área e não faz parte de outra. Que ele restrinja o seu relacionamento com Cristo a um tempo, a outro não. Que ele, na sua vida, mantenha Cristo numa área, mas noutra não. Não, meu amigo. Não. Traga Jesus para o centro da sua vida. Permita que ele faça parte, se você segmenta a vida, de todas as áreas que você possa compartimentar, né? Porque tem uma história que eu me lembro, não está aqui no esboço não, mas eu me lembro, Satanás, no primeiro Jesus, o crente está assim, bate a porta da casa dele. Quem é Jesus, pastor Marcos, Jesus. O crente abre a porta. Jesus fala assim: eu estou cansado, eu posso entrar na sua casa? Aí ele: por favor, Jesus. Aí entra, recebe Jesus com muita alegria, é crente. Aí Jesus senta no sofá. Aí Jesus fala assim: eu vou lá na sua cozinha beber uma água. Ele: não, na minha cozinha não, mestre, por favor, eu vou pegar água para o senhor. Não vai lá não, que lá não está legal. Aí Jesus fala assim: rapaz, eu posso ir no seu banheiro lá, porque lá no seu banheiro eu estou tomar um banho. Não, Jesus, por favor, lá no meu banheiro não vá não, porque lá não está legal. Eu trago água aqui, eu lavo os seus pés. Jesus falou: eu posso ir lá no seu quarto? Que eu vou dormir, eu vou dar uma esticada na cama. Não, na minha cama. Não seria bom que o senhor deitasse na minha cama, não. Enquanto Jesus está ali, quem toca a campainha de novo? Bem, não. Aí ele vai lá abrir. Quem é? Irmão, Satanás. Quando ele olha no olho mágico, é o capiroto. É o satangôs. Ele volta e fala: Jesus, Satanás que está aí. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí ele: Jesus, tive uma ideia. O senhor abre a porta e quando Satanás vê que é o senhor, ele vai dar em retirada. Jesus falou: não vou abrir a porta não. Mas por que, Jesus? Ele falou: porque aqui eu sou visita e visita não abre porta. Não faça de Jesus uma visita na sua vida, nem na sua casa. Permita que ele faça parte da sua cozinha, do seu banheiro, da sua cama, de todos os cômodos, de todas as áreas de sua vida. Diga: isso é discipulado. Diga: relacionamento íntimo, contínuo e abrangente com Jesus. Íntimo, contínuo e abrangente. É sociedade. É comunhão em todas as áreas que possa existir na vida. Aqueles homens foram transformados por meio deste convívio.
E essa é a principal característica do discipulado cristão. O relacionamento, o convívio, a intimidade com o mestre. Discipulado, lembre-se, não é culto. Discipulado não é curso. Discipulado é relacionamento diário com Jesus. No segundo ponto, nós vamos abordar, focar aqui a figura do discípulo. Como podemos identificar um discípulo de Cristo? Qual é a marca principal de um discípulo de Cristo? A principal marca de um discípulo de Cristo é a vida que espelha a palavra. Diga, a principal marca de um discípulo de Cristo é uma vida que espelha a palavra. 3 irmãos disseram que eu fui falando mais lento. Vamos mais rápido, vamos lá. A principal marca de um discípulo de Cristo é uma vida que espelha a palavra. João capítulo 8, versículo 31. Registra o seguinte. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aqueles que iam chegando a ele, aqueles que iam se aproximando dele. Ele dizia, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O contrário aqui também se aplica, o contrário sempre se aplica quando você vê verdadeiramente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não for o Filho, você não será verdadeiramente livre. É o contrário se aplica. Aqui também, o oposto. Se não permanecermos na palavra, nós também não seremos discípulos de verdade. Discípulo que não permanece na palavra não é verdadeiramente discípulo. Eu posso usar esse oposto de várias maneiras. O que significa permanecer na palavra de Jesus? Significa viver segundo sua doutrina, segundo seus ensinamentos. Viver seguindo o seu exemplo. Isso é o mesmo que permanecer na palavra. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que o mestre mandou, aquilo que ele ensinou através da sua vida, do exemplo, é isso que eu vou seguir, é isso que eu vou obedecer, é segundo essa doutrina que eu vou conduzir a minha vida. Isso é permanecer na palavra. Os demais mestres judeus, e havia muitos, eles ensinavam também, e eles tinham seus discípulos, mas as suas palavras eram palavras mortas. Mas a Bíblia diz que Jesus não, Jesus ensinava como tendo autoridade. Por que Jesus ensinava como tendo autoridade? Primeiro, porque ele não baseava as suas palavras em tradições humanas. Diversas vezes ele fala em Mateus capítulo 5, os antigos diziam assim, mas eu vos digo assim. Era assim que os antigos ensinavam, mas eu vos digo dessa maneira. Ele estava interpretando a lei ou reinterpretando de uma maneira diferente como os judeus entendiam. Porque todos os judeus, os mestres, rabinos judeus, tinham a sua autoridade baseada no que os rabinos anteriores, os famosos rabinos anteriores, haviam ensinado. Então, numa discussão, eles diziam assim, o rabino tal ensinou isso e aquilo, tinha autoridade. Mas a autoridade de Jesus não estava na tradição. A autoridade de Jesus estava naquilo que ele recebeu do próprio Pai. Ele era a verdade. Ele ensinava a própria lei e a verdade da lei. Não a interpretação contaminada pelo interesse, pela religiosidade, mas a interpretação pura da lei. Então, as suas palavras tinham autoridade porque não tinham base na tradição rabínica. Segundo lugar, ele pregava a verdade eterna de Deus. Ele disse assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ninguém falou isso, ninguém poderia dizer isso. Só quem tinha a autoridade divina poderia dizer algo semelhante. Terceiro, seus ensinos se comprovavam como verdadeiro pelo efeito que produziam.
Ele diz assim: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Tudo aquilo que saía da boca de Jesus libertava os cativos, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. E esse resultado, produzido através das palavras de Jesus, era o que lhes dava autoridade em tudo aquilo que ele ensinava. E em quarto lugar, a vida de Jesus era condizente com o que ele dizia. Diferentemente dos escribas, dos doutores da lei, Mateus 7, versículo 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ou seja, ele não está falando que Jesus ensinava com uma retórica diferente, que as palavras de Jesus eram ditas mais altas. Não, ele está dizendo que ele ensinava como tendo autoridade diferente dos escribas. Ele não era um hipócrita, ele não era um sepulcro caiado, ele era alguém que vivia o que pregava e pregava o que vivia. E é disso que vinha, em quarto lugar, a autoridade em suas palavras. Essa última prova da autoridade de Jesus, uma vida condizente com o que se fala, tem tudo a ver com a principal característica, principal marca de um discípulo de Cristo. Uma vida que a harmonia entre o que se fala, entre o que se prega e aquilo que se demonstra na prática diária de vida. Jesus, ele alerta a cada um de nós sobre os falsos profetas, sobre aqueles que se passariam como seus discípulos, mas que não eram discípulos de verdade. Por quê, pastor? Porque não viviam na palavra, porque não permaneciam na palavra, não tinham autoridade, porque a vida deles não condizia com o que ensinavam. E é isso que Jesus diz em Mateus 7,16, ele diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Entenda frutos aqui como atitudes, como ações. Você não precisa ter discernimento de espíritos, não é isso que Jesus está falando. Eu não preciso ter o dom de discernimento de espíritos quando eu olho para isso. Eu preciso apenas olhar para as atitudes. Jesus está dizendo, não são os dons que identificam um discípulo verdadeiro. Não é o talento apresentado no altar. Não. Mas as atitudes no trato diário com as outras pessoas. São essas ações no dia a dia de um discípulo que revelam se ele espelha ou não a palavra. Se ele é um discípulo verdadeiro ou não. Mais à frente, Jesus vai falar, Mateus 7, 21, ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Isto é, aquele que permanece na minha palavra. Aquele que vive de acordo com a palavra. Ele vai dizer que não basta demonstrar compatibilidade intelectual, convencimento íntimo. É preciso que o discípulo de Jesus, na maneira que ele conduz a sua vida, ele espelhe a palavra. Que alguém olhe para ele e veja a palavra na maneira que ele conduz. Sou discípulo de verdade quando as minhas atitudes são semelhantes às do meu mestre. Eu prego aquilo que vivo e vivo aquilo que prego. Em Atos capítulo 11, versículo 6, diz algo muito legal, muito importante que aconteceu em Antioquia. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Por quanto tempo, irmão? Um ano. E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Até esse momento, os crentes eram chamados de galileus, nazarenos, os do caminho, os da seita. E agora, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. A ideia talvez fosse até pejorativa, né? Como herodianos, que tem a ver com Herodes, cristãos, que tem a ver com Cristo, com ungido. Mas o fato é que eles são identificados, através desse termo cristão, como seguidores de Cristo. Como aquelas pessoas que pertenciam a Cristo. Agora, o que é interessante observar é que não foi algo que tinha a ver com a roupa deles.
Não foi algo que tinha a ver com um livro que eles levavam, com o lugar que eles se reuniam, nem, sei lá, com o discurso. Foi algo observado depois de um ano. Aquelas pessoas em Antioquia estavam vendo o que, pastor? O estilo de vida deles. Como eles falavam, como eles agiam, como eles conduziam o seu relacionamento. E depois de um ano, eles olham para aqueles crentes e dizem assim: essas pessoas são cristãos. Elas parecem com Cristo. Cristianos no grego significa discípulos de Cristo. Eles estão aderidos a Cristo. Eu gostei dessa expressão. Aderidos, estão ligados inseparavelmente a Cristo. Eles são parecidos com Cristo. Isto aconteceu com certeza, porque eles permaneciam na palavra de Cristo. Escute, a minha intelectualidade, a minha opinião, a minha fé internalizada não demonstra que eu sou um discípulo de Cristo. São as minhas atitudes, é a minha vida, a maneira que eu a conduzo diariamente. Isso espelha a palavra e isso diz que eu, de fato, permaneço nela. Jesus vivia a palavra no meio dos pecadores. Isso aqui é outro ponto interessante. A ponto de ser criticado por isso. Ele era a palavra, ele era santo, ele era um rabi, mas ele não se afastava das pessoas pecadoras. Pelo contrário, ele amava as pessoas. Ele se interessava por elas. A tal ponto que os seus críticos o chamavam de comilão, amigo de pecadores, de beberrões. Mas essas pessoas não moldavam Jesus. Ele transformava a vida dessas pessoas. Jesus comia com elas, estava com elas, mas não era contaminado por elas. Pelo contrário, ele as purificava. Jesus era a palavra, mas como eu não sou a palavra, por isso eu preciso permanecer na palavra. Mas nesse caso, eu aprendo com Jesus que não basta eu permanecer na palavra. Eu tenho que me aproximar das pessoas. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e me afastar das pessoas. Não ir ao encontro delas. Não construir relacionamentos. E agora eu vou fazer algumas aplicações. Cada cristão tem um chamado para ser um discipulador. Você pode dizer isso? Diga: cada cristão tem um chamado para ser um discipulador. Por dois motivos. Primeiro, porque é isso que significa ser cristão. Ser um imitador de Cristo. Se Cristo deixa a sua glória, se Cristo desce à terra, e o principal ministério de Cristo foi discipular pessoas. O principal ministério de Cristo não foi pregar às multidões. O principal ministério de Cristo não foi se tornar famoso. O principal ministério de Cristo não foi conquistar cidades. O principal ministério de Cristo foi discipular 12 homens. Jesus dedicou a sua vida a 12 homens. Ele pregava mensagens que às vezes a multidão não entendia. Ele pregou mensagens que afastou as pessoas. O seu ministério nunca avançou além daquelas 5 províncias. Ele nunca escreveu livros. Mas ele chamava aqueles homens e dizia assim: o que vocês pensam? Eu vou dizer o que significa essa parábola. Ele conviveu com aqueles homens. Ou seja, Jesus tinha 2 ministérios. Um ministério junto à multidão, mas não era o seu foco principal. E ele tinha um ministério, e esse sim era o seu foco principal, junto aos 12. O que dizem os homens que eu sou? Tu és Elias, Jeremias. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi o que eu pude alcançar com eles. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? É isso que importa. E ali estava próxima da crucificação. Porque esse foi o foco principal de Jesus, discipular pessoas. E eu, como cristão, como imitador de Cristo, não devo ser diferente. Em segundo lugar, Jesus deixou isso como uma ordenança para nós. Eu fico pensando, o exemplo seria suficiente. Mas Jesus pode ter pensado, vai que eles não entendem o exemplo, então é melhor deixar uma ordem clara. Mateus 28, 18 ao 20, registra essa ordem. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e o quê? Fazei discípulos
de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui é um discipulado prático, dinâmico e expansionista. Diga prático, dinâmico e expansionista. Prático porque eu tenho que fazer discípulos. Deus não vai me dar discípulos. Eu não vou encontrar discípulos no caminho. Eu tenho que fazer discípulos. É algo prático. É dinâmico porque os discípulos que serão ensinados, eles também deverão se tornar discipuladores de outro. É dinâmico. E ele é expansionista porque o ato de discipular deve alcançar todas as nações. Mas há duas coisas que poderão limitar grandemente o discipulado. Embora seja um exemplo a seguir, porque Jesus dedicou a maior parte da sua energia, do seu tempo a discipular pessoas. Embora seja uma ordem expressa, há duas coisas que dificultam muito o nosso discipulado hoje. E eu estou falando sobre o nosso tempo. Primeira, imaginar que faremos isso sem esforços. Olha o que Paulo fala na carta aos Gálatas 4,19. Paulo diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Nós homens, nós não temos ideia do que seja dores de parto. Talvez tenhamos uma ideia, como Paulo tinha uma ideia. As mulheres entendem bem isso? Não há discipulado sem que dor alguma seja experimentada pelo discipulador. Não há discipulado sem sacrifício algum. E quando a gente lê essas palavras de Paulo que diz: olha, Gálatas, eu estou sofrendo dores de parto, a fim de gerar Cristo em vocês. Eu tenho que me perguntar, o quanto eu tenho sofrido por amor de um discípulo? Infelizmente, a maioria de nós não está sofrendo absolutamente nada. E a maioria de nós não está disposta a sofrer. Esse é um fator limitador. Infelizmente, a nossa educação ocidental tem mais identificação com o estilo grego. Nós imaginamos que discipular tem a ver com ensinar uma matéria, ensinar alguns assuntos. Cabe a um discipulador, um professor, ensinar novos crentes. Porém, a gente não imagina que ser discipulador significa gerar alguém com dores de parto. E isso é discipular, é gerar filhos. Não no formato grego. Sem proximidade não há relacionamento. Não há discipulado. Sem relacionamento não há discipulado. Sem convívio não há. Sem sacrifício de nossa parte não será possível discipulado. Não se faz discipulado com um e-mail por mês, com um telefonema por mês. Discipulado é algo que exige esforço. Claro que a aula tem o seu valor. O Dink faz isso muito bem. Está ali o líder do Dink. Cadê o líder do Dink? Está ali, está ali. É um momento em que o aluno vai ali, pode tirar algumas dúvidas, aprender algo de forma sistemática. Mas nós não podemos delegar a função de discipular as pessoas a um grupo específico na igreja. Se eu sou cristão, isso não tem a ver com um departamento, isso tem a ver comigo. Eu não posso fazer como Pilatos, lavar as mãos. Eu não posso assumir nenhuma responsabilidade diante daquele que se aproxima do altar querendo conhecer Jesus. E eu conheço Jesus, eu conheço o caminho, mas ajo como Caim. Eu sou por acaso cuidador do meu irmão? Não, para discipular será preciso deixar a nossa posição de conforto e ir ao encontro daqueles que precisam da palavra que nós temos. Diga assim: discipulado é relacionamento. Será preciso fazer algum contato pelo WhatsApp 2 vezes por semana? Será preciso marcar um encontro na igreja? Será preciso monitorar a presença da pessoa no culto? Sem esforço para manter algum relacionamento com quem está chegando. Eu e o pastor Silas, os outros pastores, nós vamos pregar ad eterno. Vamos pregar até a volta de Jesus. E acredite, nada vai mudar. Se você não criar a consciência, se você não entender que você precisa se sacrificar em algum nível
para discipular alguém. Eu não estou dizendo que você tem que levar 12 pessoas para dentro da sua casa por um período de 3 anos, como Jesus fez. Mas você precisa fazer algum esforço, algum que seja, para se aproximar das pessoas. Mostrar interesse por elas. Valorizá-las como vidas preciosas para Deus. Esse é o nosso papel. Anjo nenhum vai fazer isso. Em nome de Jesus, que Deus toque o nosso coração nesse sentido, para que saiamos do isolamento egoísta. Aquele evangelho que diz: Jesus, me dá minha bênção e volta logo. Me dá minha bênção, deixa eu disputar e volta, que o mundo se exploda. Eu quero ser cheio do Espírito e que todos vão para o inferno. Não. Nós precisamos vencer a comodidade. Nós precisamos parar de dar desculpas de uma pseudo-timidez que não existe, porque só é tímido para falar de Jesus, mas não é tímido para nada na vida. Quem quer fazer alguma coisa, faz. Quem não quer, dá desculpas. Outro obstáculo tem a ver com o estilo de vida cristã, que muitos de nós decidiram viver. Esse é um obstáculo. Eu vou um domingo para a igreja, outro não. Eu vou um domingo, como dizia meu pai, eu vou um domingo sim, 8 não. Um sim, 8. Por que eu não vou? Não vou porque tem festa no Play. Eu não vou porque está frio, eu não vou porque está calor. Eu não vou porque eu tenho que ir à minha casa de campo, de praia, tenho que dar comida para o cachorro, tenho que pagar o salário do caseiro. Eu não vou essa semana porque... meu Deus, eu não vou ao culto da palavra porque eu estou sem tempo. EBD, culto da palavra, o que é isso mesmo? Eu nunca ouvi falar. Crentes com total falta de apetite espiritual. Não leem a palavra, não vêm à escola dominical, não tem fome de Deus. Isso é lá no Rio, lá no outro lugar. Crentes que têm suas prioridades aqui na terra. As suas prioridades não têm nada a ver com o reino de Deus. O seu olhar, o seu foco, os seus tesouros estão nesta terra. O que reflete uma total falta de espiritualidade. O evangelho que estamos vivendo. Antigamente, rapaz, quando tinha feriado, pastor, nós fazíamos ar livre. Quando tinha feriado, a igreja ficava cheia. Agora, se tiver feriado, a igreja fica vazia. Os shoppings ficam cheios. As pessoas viajam. Porque o feriado também se aplica à igreja. Eu não tenho apetite. A minha espiritualidade é pequena. Crentes que, em vez de influenciar o mundo, estão sendo influenciados pelo mundo. Não deu para vir a ceia, pastor. Por quê? Porque teve um futebol domingo com os amigos. Eu não pude vir ao culto, pastor, porque eu tinha que passear com meu filho. Bom, mas todo domingo? Total desimportância à comunhão do corpo de Cristo. Só falta a ceia porque acordou a semana toda cedo e quer descansar até tarde. A falta de um modelo de vida cristã digno de ser imitado é, sem dúvida, outro grande fator limitador do discipulado cristão. Irmão, você tem que acompanhar um crente todo domingo. O crente mesmo não vem todo domingo. Aí fica difícil. Você tem que acompanhar o crente para ver se ele está vindo nos cultos da palavra. Ele não vem. Veja se o culto vem. Veja se o crente vem. Vamos fazer um discipulado na EBD? Vamos, irmãos. Quantos poderiam fazer o discipulado na EBD? Poucos, porque não vem. Talvez você diga: pastor, eu não posso ser um discipulador porque eu não sei pregar, né? Eu não conheço profundamente a Bíblia. Creia, você não precisa ser um grande pregador para discipular alguém. Você não precisa ser um profundo exegeta, conhecedor das Escrituras para ser um discipulador. Você só precisa ser alguém que procura viver a palavra, que procura permanecer na palavra. Basta você amar a casa de Deus. Se você amar a casa de Deus, você pode ser um discipulador. Se você é alguém que tem prazer em ofertar e é fiel nos dízimos, você pode aconselhar alguém e ser um discipulador. Se você é uma pessoa que honra a sua palavra, honra os seus compromissos, paga aquilo que deve, você pode ser um discipulador. Se você é uma fonte de água doce, que fala bem do irmão, que fala bem da igreja, que fala bem do pastor, você pode ser um discipulador. Em outras palavras, você só precisa ser um discípulo de Jesus que busca permanecer na palavra. As palavras de Jesus que eu li no início, Mateus 5, 14 e 16, resumem tudo isso que eu falei até agora. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Primeiro, você precisa estar no lugar certo. Para discipular, eu preciso estar junto ao pecador arrependido. Para discipular, eu tenho que estar no lugar certo. Eu não posso estar isolado. Eu não posso estar longe das pessoas. Não adianta acender a luz e colocá-la debaixo da cama. Elas têm que estar no lugar visível, ela tem que estar acessível, ela tem que estar à vista das pessoas. E discipular pessoas não tem a ver com falar bonito. Discipular pessoas não tem a ver com pregar muito. Discipular pessoas tem a ver com viver uma vida que glorifique a Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam um modelo a seguir. Porque assim, disse Jesus, elas também se tornarão crentes. Elas se tornarão minhas discípulas. Faço das palavras de Paulo em Filipenses 2, 4 a 8, a minha oração, e eu estou encerrando. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é discipular. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele foi um exemplo de discipulador. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Fique de pé. Que possamos viver esse evangelho que tira o olho do próprio umbigo, do próprio interesse, da terra, e olha para quem está à nossa volta. Para quem está no início da caminhada e estende a mão. Aquele evangelho que vai para o templo orar a hora nona, mas ele olha para alguém que está caído à porta do templo. E essa pessoa se levanta. Muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, o que nos falta para dizer a um paralítico levanta e anda? Falta a capacidade de dizer a frase anterior. Porque antes de Pedro e João dizerem levanta e anda, eles disseram assim: olha para nós. Que possamos dizer isso para quem está caído: olha para nós. E não como ouço, não olha para nós, não olha para tem muito defeito, não, olha para nós como igreja. Olha para a nossa vida, olha para o nosso estilo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, como disse Paulo. Nós precisamos viver esse evangelho que olha para as pessoas e se compadece, e se doa, e serve, como Cristo se doou, como Cristo serviu. Que se sacrifica em algum nível. Não estou falando para você morrer na cruz pelo miserável. Eu não estou dizendo para que você largue tudo. Eu estou dizendo para que você acompanhe uma pessoa até o batismo, irmão. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Sabe por que hoje não tem classe infantil, irmão? Sabe por que hoje não tem classe infantil? Tem 10 salas ali em cima. Não tem, porque não tem voluntárias. As poucas que tem, trabalham quinta e trabalham domingo. E teriam que trabalhar hoje, porque trabalham em todos os cultos e não teria nenhum culto para assistir. Que discípulos de Jesus somos nós. Porque essas crianças precisam de discipuladoras. O mundo investe milhões na vida de uma criança através de um filme, de um jogo de videogame. Você poderia investir uma noite no mês para ensinar alguém, para cuidar de alguém, para ser um discipulador. Pense nisso. Pense nisso. Senhor Deus, eu sei que esta é uma palavra que confronta. Não é o culto da vitória em que as pessoas saem alegres, felizes, saltitantes. Mas de vez em quando precisamos parar, pensar, chorar as nossas misérias, rasgar o nosso coração, como foi falado aqui hoje, em humilhação diante do Senhor. E dizer: Deus, tem misericórdia do evangelho que temos vivido. Do evangelho que apequena o próprio Cristo,
do evangelho que diminui a influência de Cristo na sociedade em que vivemos. Não porque ele se diminuiu, mas porque nós não o vivemos, porque nós não nos importamos, porque nós não agimos como discípulos, porque nós não obedecemos ao que ele nos manda. Que possamos ir aonde o Senhor nos mandar e fazer discípulos de todas as tribos, de todas as línguas, povos e nações, de todas as idades, de todas as culturas. 12 homens discipulados por Jesus, mudaram uma sociedade. Nós que estamos aqui, nós podemos mudar esta geração. Em nome de Jesus. Diga amém.